Olá, seja bem-vindo ao Mudando Vidas, o podcast do Senac Rio Grande do Sul que promove diálogos sobre o mundo da educação profissional. Neste quinto episódio, Aline Martins da Silva, mestra em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Gestão de Negócios pelo Senac Rio Grande do Sul e atual coordenadora da equipe de competições da Gerência de Educação Profissional do Estado, conduzirá uma conversa sobre as competições de educação profissional, um caminho para a excelência no ensino, com os seguintes convidados. Ana Loureiro, que é bacharela em Direito, atuou como docente dos cursos de auxiliar de cozinha e cozinheiro da Faculdade Senac de Porto Alegre, participou como treinadora de 9 competições internacionais, é gestora de processos de competições de cozinha no nível nacional e realiza acompanhamento técnico dos competidores Senac nacional na WorldSkills. E Igor Londeiro, psicólogo, mestre e doutorando em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em psicologia aplicada a momentos de transição de vida e carreira. Atua também como consultor comportamental da equipe de competições Senac Rio Grande do Sul. Fique agora com o conteúdo. Olá, pessoal! A nossa pauta de hoje são competições de educação profissional. Você sabe o que é isso? Basicamente, é uma Olimpíada de profissões, ou seja, os melhores profissionais de diversas ocupações disputam entre si para ver quem faz melhor determinada técnica, visando sempre a excelência. Sejam bem-vindos ao podcast Mudando Vidas, Igor e Ana. Em nome do Sistema FEComércio, RS, SESC e Senac, agradeço a vocês por aceitarem nosso convite para participar deste bate-papo. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de falar, de conversar sobre um projeto em que eu acredito tanto e que realmente tem demonstrado na prática o poder que tem de mudar vidas. Obrigada mesmo pelo convite. Aproveitar aqui então. Oi, Aline. Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, poder falar um pouco sobre a nossa experiência na equipe de competições Senac e RS e também nas disputas nacionais. É um privilégio estar aqui. Obrigada, pessoal. Bom, vou contextualizar um pouco, sobre essa competição que a gente vai abordar hoje, que vamos conversar. Então, o Departamento Nacional do Senac promove desde 2016 as competições Senac de Educação Profissional. E o objetivo é realizar o compartilhamento de experiências entre os DRs, os departamentos regionais, e promover a valorização da ação educacional do Senac, reforçando as nossas marcas formativas e considerando ocupações que representam importantes segmentos de atuação na instituição. O evento é realizado a cada 2 anos e reúne, então, alunos das seguintes ocupações. A gente tem cabeleireiro, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, estética e bem-estar, florista, recepção de hotel e serviço de restaurante. Todas essas ocupações estão relacionadas a algum ou alguns cursos que o Senac oferece. Aqui no Rio Grande do Sul, essa competição ela é desdobrada em 2 etapas, que são anteriores a essa etapa nacional que eu expliquei para vocês. Nós realizamos aqui a etapa escolar e a regional. Os alunos selecionados aqui na nossa regional, eles seguem para a etapa nacional, então, disputando com os melhores entre todos os departamentos regionais do Brasil. E apenas um de cada ocupação segue para a WorldSkills International, que é a maior competição de educação profissional do mundo, que acontece aí desde 1950. Bom, vamos começar então. Ana, vai para ti então a primeira pergunta. O Rio Grande do Sul tem participado de competições desse tipo há mais de 10 anos, certo? Sim, Aline, mais de 10 anos. Quando eu penso, nem eu acredito que a gente já tem tanto tempo nessa caminhada de competições. E dissesse há pouco, que em 2016 o Senac passou a promover as suas competições. Mas lá em 2010, quando a gente começou a competir, a gente ainda tinha um modelo um pouco diferente, não era uma competição só do Senac, era Senac e Senai juntos, em projetos nacionais que elegiam competidores que representariam o Brasil em competições internacionais. Então, a minha primeira experiência em competição internacional pelo Senac, na WorldSkills, foi em 2011. E a experiência que eu tenho daquele momento é muito diferente do que a gente tem hoje,
A gente foi convidado a participar e a gente é provocado, na verdade, o Senac é provocado a participar da competição para se comparar, para entender como a gente está, seja a nível mundial, então o Brasil entre outros países, e a nível nacional, como a gente está entre outros regionais. E a experiência que eu tenho é que lá em 2011, quando eu fui para a primeira World Skills em Londres, né, uma competidora que não era do Rio Grande do Sul naquele momento, era uma menina da Bahia, a gente foi para entender como é que a gente estava em relação ao mundo na educação profissional de cozinha. E aí a gente chegou lá e a gente descobriu que a gente estava entre os 4 melhores do mundo numa primeira participação. Então, a gente foi lá, buscou, entendeu o que a gente tinha para oferecer para o mercado, conseguiu se colocar e ver que o que a gente tinha aqui no Brasil já era de qualidade, mas com certeza essa experiência de participar da competição e de vir participando, né, nesses anos todos, vem fazendo com que a cada ida para o World Skills ou a cada competição nacional a gente consiga fazer melhor o que a gente já faz, é buscar sempre melhorar, porque tudo isso tem que acabar na educação. Então a experiência sempre acaba voltando de alguma forma para o nosso fazer do dia a dia educacional dentro das escolas, seja a nível nacional ou regional. Então, acho que essa é o histórico que eu tenho maior. 2011 a gente começou lá no 4º lugar. Todos os anos a gente tem tido boas colocações. Eu falo pela cozinha, mas eu poderia falar em todas as ocupações. O Brasil tem boas colocações. A gente já ficou em primeiro lugar no Mundial, já ficou em segundo lugar, né, como delegação. E eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer a cada ano e se firmar como um país que produz bons alunos da educação profissional. E o Senac, nesse sentido, tem feito muito bonito ali. Obrigada, Ana. Eu acho bem importante a gente ressaltar, por exemplo, que na última internacional em Kazan, na Rússia, a gente ficou aí com a 5ª colocação, né, no quadro geral dos competidores de cabeleireiro, né? Nossa competidora ficou como a 5ª melhor do mundo, e de cozinha nós ficamos em 7º lugar, né, na 7ª colocação. E sendo que Senac e Senai juntos ficaram na 3ª colocação no quadro geral de medalhas. Então, a gente percebe o quanto a gente consegue se destacar, né? E realmente o nosso fazer tem evoluído, como a Ana trouxe, né? A gente sempre, ao longo dos anos, tem conseguido se manter num alto nível, né? Com entregas muito destacadas, inclusive, né, mundialmente. Bom, vamos para o Igor, então. Igor, tu tem acompanhado aí os nossos competidores gaúchos há mais de 2 anos, acompanhou agora essa etapa regional que terminou recentemente, em agosto aqui. Consegue mensurar para a gente o quanto a competição é capaz de mudar a vida desses jovens alunos, trazendo a excelência profissional? Olha, Lili, que legal a tua pergunta, assim, quase 3 anos, fechando quase 3 anos aí acompanhando a equipe, né, do Rio Grande do Sul. E o que eu tenho a dizer, assim, que é um trabalho excelente, assim, principalmente esse olhar que o Senac tem nós sabemos que o desenvolvimento de um profissional, o desenvolvimento de um competidor e, por consequência, lá do nosso profissional, ele não é baseado só em aspectos técnicos, né, mas em aspectos comportamentais, aquilo que a gente conhece hoje como soft skills, né? E essa é a grande sacada, assim, que eu vejo, né, dentro do processo de competições, que é esse olhar para esse desenvolvimento. E é esse trabalho que eu costumo, né, fazer junto à equipe aqui do Rio Grande do Sul. Respondendo a tua pergunta, né, sobre transformar a vida, é transformador participar de qualquer competição, né? Isso, desde os nossos primórdios, vamos dizer assim, né? Por que as pessoas competem? Isso é muito importante. Por que elas competem, sendo que nós estamos falando de algo profissional, algo da mesma casa, né? Não é para gerar uma competição entre as casas, né? Entre as escolas ou entre os estados. A finalidade não é essa, né? A finalidade básica é mostrar o que a gente tem de melhor, né? E mostrando o padrão de excelência que a gente quer alcançar. Então, transforma a vida, né, de forma positiva para todos esses, tanto dos competidores como também dos docentes envolvidos aí em todo o processo. É difícil, assim, logo depois que a gente sai de um ciclo, seja ele nacional ou regional, é difícil a gente colocar em palavras, assim, o que a gente percebe o misto de emoções, né, que as pessoas têm nesses grandes eventos que a gente promove, né? Mas basicamente é isso, é uma transformação não só profissional, a gente bate muito na tecla, né? Que é uma transformação pessoal e, consequentemente, profissional. Essa é a grande diferença, né, que eu acho que tem nas competições. Pessoal, só para ressaltar aqui que os nossos convidados estão conectados aqui online conosco, então cada um está participando de sua casa. Então, em algum momento vocês podem escutar alguma interferência, alguma questão.
Mas, Igor, a gente percebe, né, realmente o quanto é transformador todo esse processo, né? E a Ana sempre tem uma fala que ela traz, assim, que é o salto para o futuro, né? É participar da competição, o quanto as horas de treinamento, né, trazem esse progresso, assim, de anos em pouco tempo, né? Bom, falando em competidor, agora na etapa regional, que ocorreu em agosto desse ano, a gente conversamos com alguns competidores para saber, assim, por que eles decidiram participar das competições e por que viram nesse projeto uma oportunidade. Então, ouça agora o depoimento do Bruno Stamborowski de Oliveira, que é o competidor da ocupação de Cuidados de Saúde e Apoio Social, que vem dos cursos técnicos de enfermagem, do Senac Santo Ângelo. Olá a todos, meu nome é Bruno Stamborowski de Oliveira, sou representante do Senac Santo Ângelo pela área da saúde. Eu fiquei sabendo sobre as competições quando a Elisa e a Larissa foram fazer uma palestra lá na minha cidade. E eu me encantei. Sempre fui voltado a fazeres da escola, teatros, musicais, banda, dança. E sempre fui assim do público, sempre fui uma pessoa bem alegre e extrovertida. E eu sempre gostei da área da saúde, eu vi que era algo assim para conhecer, e eu vi que era aprendizado bastante. E eu me encantei e eu disse, é o que eu quero, se não for, vai ser para conhecimento. E foi realmente. E quando eu cheguei lá, a energia era muito boa, as pessoas eram incríveis. A quantia que eu me cativei com as pessoas lá, a gente criei laços com as pessoas. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Agora a gente vai ouvir a Brenda Padilha Andrade, que foi competidora da ocupação de recepção de hotel e é aluna do Senac Centro Histórico em Porto Alegre. Ela já era fluente em inglês e, com o incentivo da professora, ela decidiu aproveitar essa competência em sua futura profissão. Meu nome é Brenda, eu tenho 18 anos e eu conheci as competições através da minha professora do Senac, do curso de inglês. Ela me apresentou o WorldSkills e eu resolvi participar porque eu acredito que seja uma oportunidade de aprendizado, além de ter a questão do prêmio. Eu não conhecia o WorldSkills antes disso, então eu não tinha noção de quão grande era a competição, porque ela é praticamente uma Olimpíada, uma versão Olimpíada de profissões. E ela te dá a oportunidade de participar da fase nacional, da fase regional, né, que é a primeira nacional, e a internacional, que é na França, no ano de 2023. A minha ocupação de recepção de hotel, ela me ensina muito na questão de receber o hóspede, né, de acolher a pessoa. Ela é muito da questão de você se atentar à fala do outro, ao olhar do outro, troca de olho no olho. Então é um aprendizado geral, além de uma oportunidade de você aprender uma profissão e de se aperfeiçoar nela, se aperfeiçoar no que você faz. Muito obrigada, Brenda. E tem ainda quem comece como competidor e continue nessa jornada depois, ajudando a preparar os outros estudantes para trilhar o mesmo caminho, como a Bruna Rúpolo, que é a nossa treinadora regional aqui do Senac Rio Grande do Sul, na ocupação de cabeleireiro. Ouça o depoimento da Bruna. Olá, eu sou a Bruna, ex-competidora das competições do Senac na ocupação cabeleireiro. Em 2017, eu ganhei medalha de ouro dentro do estado, na etapa regional das competições do Senac. Logo após isso, em 2018, eu fui representando o estado do Rio Grande do Sul na etapa nacional, conquistando medalha de ouro. Depois disso, representei o Brasil em 2019 na Austrália, na competição Global Skills, onde eu conquistei medalha de bronze. Já nesse mesmo ano, eu participei da WorldSkills que aconteceu em Kazan, na Rússia. Eu competi com 34 países e fiquei em 5º lugar. Em 2020, eu assumi como treinadora e avaliadora do estado na ocupação cabeleireiro, treinando novos competidores para essas etapas em que eu passei. Eu nunca imaginei competir em uma competição a nível de excelência, como o Senac me proporcionou, como as competições do Senac proporciona, né? E hoje, sem dúvidas, além do meu nível técnico, o Senac me abriu portas dentro da instituição e fora dela também.
Hoje eu sou uma pessoa e uma profissional muito melhor qualificada, graças a todo o investimento, a confiança e que o Senac depositou em mim. Eu sou muito grata, muito, muito, muito grata a tudo que o Senac fez, faz e por acreditar no meu trabalho. Hoje, sem dúvidas, eu tenho a convicção de que o Senac realmente muda vidas e eu sou a prova disso. Muito obrigada, Bruna. É muito bacana poder contar com a tua experiência, com a tua vivência no nosso grupo, no nosso time de competições. Bom, vamos voltar aqui para os nossos convidados, então. A Ana também teve a oportunidade de participar de diversos certames dentro e fora do Brasil. Ana, de quais competições internacionais tu já participou e quais foram os teus principais aprendizados nessa experiência? Pois é, Aline, eu já venho participando, né, das competições, como a gente falou um pouco antes aí, competições internacionais, já fazem 13 anos, né, como expert nas ocupações, na ocupação de cozinha. Então, são algumas competições. Então, comecei em 2011 com a WorldSkills Leipzig, depois 2013 London, 2015 foi a WorldSkills Brasil. A gente teve sim um ano onde a WorldSkills aconteceu no Brasil e foi o ano onde a gente ficou em primeiro lugar no ranking geral. E nesse ano também foi o primeiro ano onde um competidor do Senac subiu ao pódio, ficou em terceiro lugar, foi um medalhista de bronze, que foi um aluno do Senac Rio Grande do Sul, que representava o Brasil na ocupação de cozinha, o Ricardo. Depois foi o WorldSkills Abu Dhabi 2017, 2019 foi o WorldSkills Kazan. Também participei de 2 EuroSkills como convidada, sem competidor, de 2 America Skills e de competições nacionais de outros países, como a Colômbia e a Rússia, que nos convidaram para participar das suas competições internas, até por uma questão da experiência e vivência que a gente já tinha, que o Brasil já tinha. Enquanto aos aprendizados, Aline, eu te diria que os aprendizados na competição, eles vão evoluindo comigo conforme as minhas participações vão acontecendo. Então, eu acho que no início, o maior aprendizado era entender como a gente estava, né? Aqui falo da educação do Senac, do Brasil na área de cozinha, já comentei isso antes, em relação a outros países, né? E aí a gente descobriu, sim, que a gente era competitivo e que a gente tinha qualidade, isso lá em 2011. Depois, eu acho que foi entender que as competições podiam auxiliar o meu fazer docente de como usar esse conhecimento para as competições de cozinha em nível nacional, porque a gente também passou, então, com a experiência do internacional a realizar as competições aqui no Brasil. E eu acho que, por fim, eu passei a focar na troca de experiências e conhecimento com os experts dos outros países. Com certeza, toda vez que a gente sai, que a gente está lá fora, a gente tem essa oportunidade de conversar e de falar em diversos idiomas na cozinha, né? E aí, trazendo também a experiência de tudo isso para dentro das nossas competições, pensando em como elevar o que a gente fazia aqui no Brasil, como elevar não só as competições, mas como elevar o que a gente produzia e fazia em sala de aula, né? Sempre com foco na educação. Ou seja, foram muitos aprendizados, Aline, que me formaram a profissional que eu sou hoje. Eu não tenho dúvida que o meu crescimento e a minha formação, proporcionado pelas competições do Senac, ultrapassaram as minhas expectativas e me transformaram, sem dúvida, em uma profissional que eu me orgulho de ser. Perfeito, Ana. É importante a gente destacar aqui, né, reforçar que a Ana é nossa expert nacional, então ela é do Senac Rio Grande do Sul, mas ela representa, né, o Brasil mundialmente, então ela interage com todos os departamentos regionais. E falando então, né, nesse aprendizado, nessa experiência, vamos olhar um pouco aqui para o nosso processo regional, né? A gente acabou de sair dessa regional, a gente falou muito o quanto ela foi forte, né? As entregas dos competidores em todas as 7 ocupações que a gente promove aqui no Rio Grande do Sul foram de alta qualidade. Olhando então para esse nosso processo e para os resultados, qual seria o legado das competições que a gente organiza aqui no Rio Grande do Sul, né? E também disso que tu trouxe esse teu aprendizado para o Senac RS. Qual é o legado que a gente consegue proporcionar? Pois é, Aline, eu vou dizer uma coisa que às vezes eu sei que até alguns diretores talvez não gostem de ouvir, porque eu sei que quando a gente vai para um game a gente quer ganhar, né? O que importa às vezes é a súmula. Mas esse processo em específico, o mais importante dele não é a súmula, não é o resultado final, não é aqueles 3 que subiram no pódio. Aqui o mais importante é esse percurso, essa caminhada toda que cada escola fez dentro do desenvolvimento do seu competidor, do seu aluno, que também envolve o desenvolvimento de um docente, né? Porque por trás de um competidor a gente tem um docente empenhado, envolvido, e que também precisa aprender com esse processo. Então,
Eu acho que o grande ganho, né, do processo do regional, do RS, e que vocês fizeram nesse ciclo com maestria, foi essa instrumentalização, essa instrução para os docentes. Então, assim, ter os treinadores regionais próximos às escolas, né, trazendo conhecimento, colocando uma régua do que a gente quer, do que a gente entende naquela técnica, do que a gente entende daquela competência, o que a gente está mobilizando desses competidores, o que a gente quer entregar para o mercado, que a competição é isso, é a gente estabelecer uma régua do que o Senac acha que é excelência para entregar para o mercado. E aí a gente vai para a competição e compete com essa régua. E eu acho que isso é o ganho, porque vocês conseguiram fazer isso, né? Eu acho que esse foi um avanço que a competição já consegue ter aqui dentro. E a outra é o uso da metodologia. A competição, tanto a WorldSkills quanto a competição nacional, tem uma metodologia de avaliação que poderia muito bem hoje estar caminhando junto com as nossas avaliações em sala de aula. E aí eu não digo só no DAC de cozinha, não digo só no das 7 ocupações, eu digo que isso poderia servir para o Senac como um todo. A gente tem uma forma de enxergar as menções que a gente tem dos nossos alunos e dos competidores, estabelecendo assim, o que seria o atende ou não atende, o atende parcialmente. A gente tem uma outra forma dessas menções. A gente tem 4 menções, em sala de aula a gente tem 3, né? Mas de igual forma, essas 4 menções que poderiam ser transformadas em 3, ela tem uma descrição muito, muito detalhada do que a gente espera daquele competidor naquele indicador, né? Então isso é uma coisa também que a gente pode cada vez enxergar mais sendo colocado dentro de sala de aula, que também é um ganho da educação. Então eu te diria de novo, voltando lá para o início, que o maior ganho não é a súmula, não é poder abraçar os 3 vencedores, não é poder enxergar, né, o sorriso no rosto deles, é sensacional, mas eu acho que o que a gente está fazendo pela educação no Rio Grande do Sul, através das competições, é o grande ganho. É verdade, Ana. A gente sempre fala, né, que a competição só faz sentido se ela estiver acontecendo lá na ponta, né, nas escolas. Não adianta o departamento regional, enfim, organizar tudo se as escolas e os alunos e os treinadores nas escolas, os professores não estiverem participando. Então, realmente, esse processo todo foi muito rico e a gente cresceu muito como time e como instituição. Igor, o que tu falaria para um competidor que está pensando em se inscrever para as competições, ou mesmo para um jovem que está ingressando num curso do Senac? Que pergunta, Lili, que eu diria, só vai, né? Só vai. Essa geralmente é a nossa dica, né, de ouro, assim. Só vai e esteja aberto para experimentar tudo. Quando tá ouvindo a Ana falar sobre a questão, né, da educação e como isso levanta a nossa régua, né, em relação à entrega educacional, à aprendizagem final e, por consequência, lá o profissional, nós estamos falando de emoção, né? Nós estamos falando de o quanto a ativação emocional desses competidores que a gente experimenta lá, que a gente vê, vivencia lá, e quanto isso é significativo na vida deles, na vida de todos nós. Né? Existe uma premissa básica que é a seguinte: a aprendizagem sem emoção é pura decoreba, né? Quando tem emoção envolvida, é que a gente tem a verdadeira aprendizagem, o verdadeiro conhecimento, o saber fazer, né? Então, o que eu diria e o que eu digo para quem, né, os competidores, é só vai e experimenta. O que é interessante é a nossa faixa etária, né, dos nossos alunos que participam das competições. São muito jovens, né, eles saem são diferentes realidades de vida, para eles, justamente, a gente dá essa condição para eles experimentarem algo, né, que é mágico, tanto desde lá da parte escolar, quando as escolas se empenham, estão envolvidas no processo interno. Eu sempre coloco assim como exemplo, né, para os nossos treinadores. Se vocês se imaginam competindo como nossos competidores, né, lá se submetendo a avaliadores, né? Quem já viu uma competição sabe, são muitos avaliadores em cima de uma pessoa só, avaliando detalhe por detalhe daquela atividade. Isso explode a ansiedade, explode a emoção. Mas como a gente sabe, todo o aspecto emocional, ele é aprendizagem, tanto para algo que é bom para aquele indivíduo, como também pode ser alguma coisa até, inclusive, traumática para alguns, né? No nosso caso, quando a gente tem todo esse cuidado, né? Cuidado de preservar aquele indivíduo para que ele experimente a melhor parte de tudo aquilo, né? E como a Ana falou, o mais importante
não é o pódio. Todo mundo quer ver o pódio lá no final do processo, né? Mas o que importa para a gente é todo aquele percurso, né? Que aquele aluno, né? Que aquele competidor traçou. Então, finalizando, né? Segue o caminho e experimenta isso tudo que a gente está oferecendo, né? Aline, posso complementar aqui, que eu fiquei pensando numa coisa que o Igor estava dizendo e que faz muito sentido para mim também. Quando o Igor diz, experimenta, te joga, também nesses vastos, eu estava calculando até, tu falou em mais de 10, são 13 anos das competições, eu não tenho nunca passou um competidor por mim que, mesmo que quando saia cansado, saia exausto, depois não olhe para trás e diga, que saudade, foi o melhor momento da minha vida, foi a melhor experiência que eu podia ter vivido. Então, assim, não é fácil, a gente não pode dizer que o processo de competição é uma coisa fácil para um jovem, para uma pessoa, né, que está começando a carreira profissional, que entrou no Senac buscando uma profissão, né, e a gente convida o cara para se desafiar e ser um competidor. Então, quando eu entrei lá e fiz minha matrícula, eu só queria ser um cozinheiro, só queria ser um cabeleireiro, e a gente te chama e te provoca para ir para um lugar muito maior. Então, a gente sabe que não é fácil, né, que não é altos e baixos, mas ao final, eu garanto, e podem me cobrar, né, que vocês vão dizer que foi a maior experiência que vocês tiveram e que vocês vão guardar essa experiência durante muito tempo na vida de vocês, né? Quem topar participar de um processo como esse. Tá gravado, hein? Diga. E o relato dos competidores é justamente nesse sentido, né, Ana, que a gente percebe, assim, né? Eles experimentarem, né, como desde a questão de quando eles fazem as provas lá e nos falam assim, nossa, eu estou conhecendo músculos que eu não sabia que eu tinha, que são provas muitas vezes exaustivas, de horas, né? Eles nos relatam ao final, nos dizendo o seguinte, eu experimentei emoções que eu não sabia que eu tinha. Eu tive acesso a certas emoções, pensamentos, comportamentos que eu não acreditava que eu tinha dentro de mim. Ou não sabia, que para mim era totalmente estranho. E esse é o relato, esse é o ganho, né? Todo competidor que entra, seja numa regional, seja na nacional, ele sai transformado. Ele sai transformado com a experiência. Ele sai com uma visão de mundo diferente da que ele entrou, né? Tanto do conceito emocional, quanto do conceito mais cognitivo, de pensamento, de visão de mundo. Exato, pessoal. Eu, como posso também trazer aqui um pouco, né, o relato, assim, como coordenadora, eu pude acompanhar nesse último ciclo a maturidade, né, o desenvolvimento dos nossos competidores, e realmente o último ciclo acabou sendo um pouquinho mais longo por causa da pandemia, e realmente é incrível a mudança deles, a transformação. O processo de competição só vivendo mesmo, né, para a gente poder saber, né, poder trazer esse depoimento de como que é, né. Bom, vamos lá, seguindo, nós também perguntamos ao gerente de educação profissional do Senac, Rio Grande do Sul, Ariel Berti, sobre a importância das competições para a educação profissional. Confira o recado do Ariel. As competições Senac de educação profissional são um grande laboratório de aprendizado, onde os alunos desenvolvem as competências em nível de excelência mundial. Após passarem pelas etapas escolares, etapa regional e finalmente uma seletiva nacional, os alunos do Senac representam a instituição e o Brasil na WorldSkills. Representam em nível mundial competindo com outros alunos, com estudantes de diversos países. A prova da excelência do trabalho desenvolvido pelo Senac em todo o Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, é que sempre o nosso país está entre as 5 melhores delegações do mundo todo nas edições da WorldSkills que ocorrem de 2 em 2 anos. Isso atesta em muito a excelência do trabalho desenvolvido pelo Senac na formação de jovens para ocuparem espaços no mundo do trabalho, que hoje em dia é tão competitivo. Então nós temos que exaltar esse projeto das competições Senac e temos que aproveitar todo esse conhecimento gerado na capacitação desses alunos, na participação nesses eventos internacionais, para que isso seja disseminado nos cursos, em toda a programação que é oferecida pelo Senac. Então, um aplauso para toda a equipe de competições do Senac, um aplauso para o projeto do legado das competições Senac e principalmente para os alunos que nos representam e que fazem com que a instituição sinta tanto orgulho deles e do trabalho que desenvolvemos.
Certo, muito obrigada, Ariel. Com certeza, né, a gente nunca poderia desenvolver todo o trabalho que a gente desenvolve aqui no Rio Grande do Sul sem o apoio da nossa gerência, né, do nosso diretor regional, José Paulo da Rosa. A gente percebe, né, Ana, pelo trabalho que a gente faz, assim, acompanhando nacionalmente, o quanto é importante, o quanto é relevante ter esse apoio, né, esse aval do Departamento Regional. Gente, a gente está chegando ao fim, então, aqui do nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês, uma verdadeira aula sobre competição, né, sobre a evolução dos competidores. E eu gostaria, então, de saber se vocês querem trazer algum comentário, alguma despedida, enfim, algum recado, né, sobre o que a gente discutiu aqui durante esse episódio. Mais uma vez, eu te agradeço, Aline, agradeço a equipe do Senac RS, as competições, pela oportunidade, primeiro, de estar aqui conversando. Aliás, eu acho que não, e primeiro de ter participado nessas últimas 2 semanas com vocês, de um processo tão intenso e tão rico que foi a seletiva regional, né, de vocês. E em segundo, então, pela oportunidade de poder falar um pouquinho realmente de um processo que me encanta, que eu gosto muito, em que eu acredito, que eu acho que essa é a grande pegada desse processo. Esse é um processo de competição que a gente também, né? Então, não são só os competidores que são chamados para experimentar algo diferente do que eles queriam quando eles entraram na escola, no Senac, né? Numa unidade do Senac. A gente também, né? Tu, eu, todos os outros avaliadores regionais que trabalham contigo, os treinadores, também eram docentes, eram pessoas que estavam na área de educação e pensando em educação, e a gente é provocado também a sair um pouco da nossa vivência e experimentar uma energia nova, que também é transformadora. Então, eu só posso agradecer muito ao Senac RS, que foi, né, a casa que acreditou lá em 2010 que eu tinha condições de estar num processo como esse, à frente de um processo, e que hoje realmente me traz um conhecimento e uma expertise na área e um amor, assim, porque eu faço com amor. Com certeza é um processo que tem meu coração. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vivência com vocês. Pegar um pouquinho da linha da Ana, assim, né? Só tenho a agradecer por participar desse processo, né? Desde ali do iniciozinho, final de 2019, início de 2020 que eu entrei. E só agradecer, e uma coisa que eu sempre faço, né, quando eu encontro o Ariel, que é o nosso gerente, e o próprio José Paulo, quando eu encontro, né, agradecer pela oportunidade, por eles estarem apoiando e oferecendo essa oportunidade para todos, né, para os competidores, de promover isso, né, realmente é uma grande diferença, assim. E por onde eu vou, eu falo das competições, né, onde eu vou falar sobre a questão de desenvolvimento emocional, soft skills, quando eu vou falar sobre desenvolvimento de vida de adolescentes, que é um assunto que eu gosto muito, né? Eu falo das competições, porque é realmente uma experiência incrível, assim, né? Para quem vivencia, né? Para quem participa. Então, eu agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo parte do time, né? Essa equipe de treinadores, toda a equipe, né, da gerência, do GEP também. Muito obrigada, Igor. Obrigada, Ana. Bom, e agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. E você ouviu, então, um pouco sobre as competições de educação profissional, um caminho para a excelência no ensino, e pôde perceber o quanto a competição é capaz de trazer excelência para a nossa instituição e também para os profissionais, os competidores, né? Então, é uma evolução muito grande, tanto profissional quanto pessoal, é transformador. Ficou interessado? Então, estamos à disposição. Obrigada. Em nome do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, SESC e Senac, reforço meu agradecimento a vocês pela disponibilidade para conversarmos sobre as competições de educação profissional, um caminho para a excelência no ensino. Obrigada também a todos os ouvintes que estiveram com a gente neste episódio do podcast. Assim encerramos o 5º episódio da 2ª temporada do podcast Mudando Vidas. Em breve, a gente se encontra para falarmos sobre outros assuntos no campo da educação. Muito obrigada a todos e até o próximo!